eu acho que vale destacar muito aqui, enquanto a gente conversava e discutia sobre o assunto e pensando, vale muito destacar aqui que, por exemplo, as carnes, elas são grandes fontes de proteína. Quando a gente fala disso, a gente pensa na carne, na preparação cozida, assada, no bife, no churrasco, né, ensopada, de várias formas. Mas é importante ter em mente assim, quando eu tenho uma carne ultraprocessada, um embutido, eu até posso encontrar lá na tabela nutricional tanto de proteína, mas eu sempre preciso dosar, né? Quanto vale eu ingerir, por exemplo, entender que eu tô comendo uma fonte de proteína lá de um embutido, se eu tenho todas as outras coisas juntos, se eu tenho toda aquela quantidade de sódio, de aditivos, né? Aquela lista enorme de ingredientes. Então, isso também é preciso ser dosado, é preciso ser analisado, para que a gente não tome como base só aquele valor de proteína, né? Assim como, por exemplo, existem inúmeras possibilidades de suplementar através de suplementos em pó, né? O whey é um dos mais conhecidos. A gente tem outros suplementos nutricionais que são ricos em proteínas, em pó, líquido, de várias formas, mas eu preciso sempre analisar. Dependendo da minha situação, da minha condição, do meu ciclo de vida, da minha situação, talvez aquilo não vai ser sustentável. E quanto eu estou deixando de comer comida quando eu coloco aquele suplemento, né? Ele sempre vai ser um complemento, ele sempre vai trazer. Eu não estou dizendo que ele não pode ser utilizado, com certeza ele pode e ele é um reforço fundamental. Inclusive é uma estratégia nutricional bastante importante que nos ajuda no dia a dia nesse consumo. Mas a gente não pode se basear somente nele. A gente precisa ter os alimentos também naquele dia, e mais ele talvez em um grande número de situações. Então são várias coisas que a gente precisa começar a dosar e pensar. Às vezes a gente pode pensar assim, mas a carne é muito cara, a gente tem um valor diferente no mercado hoje, né? Eu posso fazer um equilíbrio na minha semana, nos meus dias, que dias eu vou comer a carne, que dias eu vou comer o ovo, né? Eu posso trazer isso misturado em receitas, eu posso trazer isso complementando a minha refeição, né? Então, por exemplo, lá no meio da tarde, ao invés de eu comer só uma fruta, eu vou comer uma fruta e um ovo. Já é uma forma de complementar riquíssima. Eu posso pensar na lentilha e no feijão, geralmente eu vou pensar só lá na panela, misturado com arroz, mas eu também posso pensar num hambúrguer de lentilha, num bolinho de feijão, que eu posso levar para o meu lanche, para o meu café da manhã, e eu vou estar consumindo aquela fonte de proteína também, que vem daquele alimento, só que de uma outra forma. Então, dá para pensar diversas formas de fazer esse consumo no dia a dia, na distribuição, mas para isso eu preciso de uma coisa fundamental, que é a organização, né? Que às vezes a gente acha que, meu Deus, pode tomar um tempo, que não é para mim, que eu não sei fazer, mas vocês sabem fazer sim. Se a gente tirar 5, 10 minutinhos por dia, ou às vezes a cada 2 ou 3 dias para pensar, como eu posso ter alimentos fontes de proteína em toda a minha refeição? Hoje eu tenho em casa feijão, eu tenho carne, eu tenho ovo. Como eu posso distribuir isso nas minhas refeições, na refeição da minha família, né? Então, às vezes, só esses 5, esses 10 minutinhos, eles já vão fazer diferença para os teus próximos dias. A gente só precisa criar esse hábito de parar esse tempo e pensar que às vezes é um tempo que a gente ficaria ali rodando o feed do Instagram e a gente pode ficar ali com uma listinha fazendo essa organização, né? Isso não é uma crítica, isso é uma otimização de tempo. Pensar como a gente usa o nosso tempo e que existe tempo sim para tudo, inclusive para fazer essa organização. É sempre uma questão de prioridade. Né? Uhum. E nessa lista de prioridade, onde está a nossa saúde? Onde está o nosso autocuidado? A alimentação é sim autocuidado e é autoconhecimento. É por isso que a gente vem batendo nessa tecla aqui no canal, de que a alimentação precisa ser pensada. Por quê?
Porque se a gente for pensar, começar a refletir sobre ela, a gente vai perceber que, como já falamos em outros vídeos, vamos repetindo padrões, seguindo costumes, rituais, hábitos que às vezes não são nossos, mas que a gente acaba repercutindo. E aí isso encaixa em várias situações, inclusive no consumo da proteína, né? Se a gente for ver, dependendo da situação financeira de uma família, dependendo do contexto social onde ela vem, desde criança ela está acostumada a comer pouca carne. E quando a gente come pouca carne ou poucos alimentos fontes de proteína, a gente acaba consumindo outros tipos de alimento no lugar, né? Então, além de tudo, a proteína também tem uma função de saciedade, né? A gente sempre ouve, vocês já devem ter também ouvido falar nisso, que para muitas pessoas que estão no processo de emagrecimento, aumentam o consumo de proteína por todos esses outros motivos, mas também para proporcionar uma maior saciedade, porque é um alimento que te sacia sim por um período maior. A digestibilidade, o processo digestivo da proteína, ele é mais longo do que dos outros alimentos, então digerir e absorver um carboidrato é muito mais rápido para o meu corpo do que digerir e absorver uma molécula de proteína, né? Então ela tem essa função de nos deixar saciado por mais tempo. E aí, quando a gente deixa de comer a quantidade adequada, a gente vai sentir mais fome, na maioria das vezes, né? Mais vontade de comer. Até muitos dos alimentos fontes de carboidratos, de lipídios, eles são mais molinhos, mais fáceis de mastigar. A proteína, ela exige sempre, a maioria dos alimentos fontes de proteína, não todos, mas a maioria, exige uma maior mastigação e isso gera impulsos químicos, bioquímicos, elétricos, neurológicos, né, para o nosso cérebro, que também está envolvido no processo de saciedade, no ritmo com que o teu corpo vai absorver, digerir tudo aquilo. Então, tudo isso tem que ser pensado e entendido. E se eu entendo, eu consigo mudar. Eu consigo administrar, eu consigo controlar, eu consigo ser dona da minha própria vida, né? Então, ao entender a função que um alimento tem, ao entender o que ele representa na minha saúde, no meu corpo físico e no meu dia a dia, eu consigo ir organizando isso, como a Sheila falou. E muito do baixo consumo de proteína vem sim das questões de crenças, de costumes familiares, regionais, né? Assim como quase tudo na alimentação, né? É o que a gente falou lá no primeiro vídeo, como a gente aprendeu a comer. Em algum momento da tua história, alguém sentou contigo e disse, olha, você vai precisar comer proteína em todas as tuas refeições para conseguir atingir o mínimo necessário por dia. E detalhe, a gente está falando de mínimo, né? A gente não está falando de otimizar um processo, a gente está falando de manutenção básica da saúde. Precisa de proteína em todas as refeições para manter a sua saúde basicamente. A gente não está falando de performance, que hoje a nutrição proporciona uma vida no seu máximo potencial. Não, a gente está falando de sustentar um organismo ao longo de toda a existência com pelo menos o mínimo necessário. Então precisa disso, precisa dessa organização, precisa dessa reflexão, entender quem é você, entender qual é a sua condição. A gente falou de várias questões, né? A Sheila mencionou o momento da vida e o objetivo de cada pessoa no consumo de proteína. E um exemplo clássico sempre e a gente esbarra com isso no dia a dia, é até mais comum do que parece, pacientes com doença renal têm uma limitação enorme, então a gente está dizendo aqui, come proteína, come proteína, come proteína, e aí você vai encontrar uma pessoa que você conhece que tem doença renal e você vai ver que o consumo é bem menor do que o nosso, né, que, por exemplo, nosso que não tem, não sofre com uma doença renal. Então a condição de cada indivíduo determina muito de como precisa ser a alimentação dele. Para isso, para entender os meandros, os detalhes, claro, você vai ter que procurar um profissional, né? Para aperfeiçoar, para lapidar a sua realidade. Mas o que a gente fala aqui no canal sempre é que existe uma regra geral básica comum para todos os seres vivos, para todas as pessoas, né? E esse básico normal igual para todo mundo que está em uma situação de saúde normal é sim comer alimentos fontes de proteína em todas as refeições. A Sheila mencionou vários exemplos de como fazer. E isso hoje a internet, meu Deus, proporciona de uma maneira muito fácil, né? Eu me considero uma pessoa abençoada porque eu não enjoo das coisas que me fazem bem. Mas a gente sabe que é muito difícil para muita pessoa comer ovo toda manhã.
né? Ah, não gosto, enjoo, não quero. Tem mil formas de comer alimento fonte de proteína, toda manhã, todo almoço, toda janta, todo lanche, né? Tem várias maneiras de complementar isso. Basta que a gente entenda isso como uma prioridade, basta que a gente tire esse tempinho para pensar qual é a minha situação, qual é a minha história, o que isso tudo representa. E volto ainda a falar da questão das crenças, porque a Sheila mencionou a questão de que a carne é cara, né? Isso permeia sim a realidade de muitas famílias, de muitas crianças hoje com sobrepeso por excesso de consumo de alimentos industrializados, excesso de consumo de carboidratos e gorduras não saudáveis e um baixo consumo de proteína, porque sim, comprar às vezes um saco de farinha e fazer pirão ou comprar polentina, né? Fazer bastante polenta ou um macarrão em grande quantidade, para muitas famílias hoje, a gente entende que é uma questão social e é mais fácil, entre aspas, encher a barriga de um alimento mais barato do que incluir um alimento que tem, teoricamente, um custo um pouco mais elevado. Mas se a gente for pensar, né? Não sei se isso cabe na reflexão do seu dia a dia, da sua realidade, da sua condição nesse momento. Mas se a gente for organizar a nossa rotina alimentar, fazer um balanço, colocar na ponta do lápis o quanto eu gasto, o quanto eu como de cada coisa, o custo-benefício com certeza vai ser diferente do que você imaginava e o barato muitas vezes acaba saindo caro. Se você for notar, reorganizar a sua alimentação, consumir a quantidade de proteína adequada e dos outros nutrientes também e eliminar muitas das coisas que não são tão legais, acaba saindo mais barato. A gente acaba gastando mais em recursos financeiros, em coisas que não são tão legais, por não consumir aquilo que seria necessário, né? E aí vem toda essa questão de suplementação que a Sheila falou, e a gente entende que a indústria evoluiu e acabou bagunçando muita coisa da nossa alimentação, atrapalhou muitas questões, mas em outras sim a indústria tem um papel legal, que trouxe muita facilidade, trouxe coisas boas, então a gente tem sim fontes de suplementação que são produtos industrializados que valem a pena e aí requer toda uma análise, mas nada nunca substitui a comida. Complementa, como a Sheila falou, mas o que o seu corpo precisa é de comida, comida de verdade, porque nós somos natureza. Podemos complementar, podemos usar a ciência, a indústria, a tecnologia, o avanço do mundo para melhorar a nossa situação. Mas se não fizermos a base, e é o que a gente mais bate na tecla aqui, se a gente não fizer a nossa parte, que é fazer a base, que é comer comida de verdade, a própria suplementação não vai atingir o que ela precisa. E eu acho que muito legal assim que a Paty traz, e para fechar o nosso vídeo, o tema proteínas, inclusive ele levanta uma reflexão da nossa educação financeira, né? Porque como a Paty falou, a gente precisa fazer essa análise sim, cada um de acordo com a sua realidade, com a sua situação financeira, com o tamanho da sua família, com as demandas, com certeza isso é indiscutível. Mas é importante que dentro dessa análise a gente consiga perceber, né? Às vezes, por exemplo, quando você escolhe pedir um lanche, dependendo do número de pessoas que tem na sua casa, você vai despender um valor, né? Às vezes, sei lá, mais de R$100 para uma noite de um lanche. E claro, esses momentos eles são importantes, eles fazem parte de festividades, comemorações, de N situações, mas eu preciso analisar quanto isso acontece no meu dia, porque às vezes com uma noite de um lanche eu consigo comprar lá para minha família tantas dúzias de ovos, tantos quilos de carne moída, de frango, de sassami, de coxa sobre coxa, né? Eu preciso fazer esse balanço, quanto eu tenho despendido, né? Quanto eu tenho colocado meu dinheiro em coisas que são momentâneas e são importantes sim na vida de todo mundo, mas quanto disso, né? Quanto isso está em equilíbrio na minha vida e o quanto isso me tira a paz ou me tira a possibilidade de comprar os alimentos que são base durante a minha semana, durante os outros dias, durante o mês. Então, às vezes, essa reflexão, essa análise, ela também pode levar a gente a pensar, né? Eu também sempre comento, hoje o litro de refrigerante, ele tá um valor bem acima do que era um tempo atrás. E às vezes é só pensar assim, quanto de refrigerante
é consumido na sua casa, né? Quanto de dinheiro é gasto nesse refrigerante? O que você poderia comprar em alimentos? Uma outra brincadeira que eu sempre faço quando eu vou no mercado, né? Internamente se você pegar, daí é que eu vou acabar mencionando uma marca, mas não por ela específica, mas se você pegar o Kinder Ovo, hoje ele custa em média de 11 a 12 reais. Ele é um ovo de chocolate que é consumido em talvez alguns segundos, né? Se você pegar uma dúzia de ovos de galinha, ela tá de 9 a 10 reais, dependendo do supermercado que você vai. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. É mais ou menos o mesmo valor. E aqui eu tenho um ovinho de chocolate e aqui eu tenho 12 ovos que podem me servir de fonte de proteína em 12 refeições, né? Ou para minha família, ou em receitas, ou N situações. Então, às vezes, é importante fazer esse balanço e, inclusive, se você é pai, mãe, tio, tia, enfim, está com uma criança no supermercado, já também mostrar para ela isso, né? Porque sim, às vezes é legal ter aquele ovinho de chocolate, aquele momento, não estou dizendo que não, e ele pode ser importante em alguns momentos, mas às vezes a gente pode fazer essa troca e essa análise, inclusive já educar as crianças, que geralmente quem pede, né, esse tipo de alimento, que eu posso fazer essa troca e trazer muitos benefícios para ela nessa troca aqui. Então, são algumas reflexões importantes de serem feitas antes da gente colocar todos aqueles empecilhos e não parar para pensar na base, no básico que a nossa alimentação precisa, né? O pensar a alimentação, como a Paty já mencionou aqui no vídeo, é uma das coisas que a gente mais quer trazer aqui. Essa percepção nossa, do nosso dia a dia, das nossas atitudes, de como a gente vem cuidando do nosso corpo, né? Que é o único lugar que a gente vive do início ao fim e que tá com a gente em qualquer momento, em qualquer situação e que tá interferindo em tudo que tá acontecendo na nossa vida. Então a gente quer trazer essa análise para que vocês possam observar tudo que for possível dentro disso, dentro do dia a dia, da família de vocês, da forma como vocês têm, inclusive, usado o dinheiro para comprar alimentos, né? E como essa administração financeira em relação aos alimentos tem acontecido para que vocês possam manter a base da alimentação acontecendo, a base de tudo aquilo que o corpo precisa para funcionar bem, para trazer qualidade de vida e estar em sintonia, em harmonia com a vida e com o ambiente de vocês. Porque como a gente falou desde o primeiro vídeo, a alimentação talvez seja a única coisa que está envolvida em tudo o que faz a vida acontecer. Desde a sua célula, da vida existindo biologicamente, fisiologicamente, até todos os outros contextos sociais, financeiros, culturais, religiosos, entre muitos outros. Então, a gente falou de proteína, mas a gente falou de tudo o que envolve a sua vida, a forma com que você escolhe viver. E a alimentação permeia todos esses espaços. Por isso é importante pensar. Por isso a gente está aqui. Por isso a gente quer que você contribua com essa reflexão. Então, se você quiser deixar aí nos comentários a sua impressão, a sua opinião, o que você entende, o que você acredita, o que você acha, como é para você tudo isso que a gente abordou aqui. Se tiver dúvidas, inclusive, se algo neste conteúdo te gerou alguma dúvida, ou se você sentiu falta de alguma coisa relacionada a esse tema, que você queira perguntar, questionar, sugerir, a gente está sempre aberto ao diálogo, à reflexão, porque a vida também é isso, né? É essa partilha, é essa construção a partir da troca. Nós estamos aqui para isso. Agradecemos muito a companhia de vocês nesses vídeos aí que a gente vem postando, nessa jornada aqui do Bionutris. Muito obrigada pela sua atenção, pelo tempo dedicado a nós. Espero que estejamos contribuindo com o seu processo evolutivo, com a sua vida, com o seu viver bem. Contamos com você nos próximos vídeos, porque ainda tem muita coisa boa vindo por aí, além do Henry, né? Então, até os próximos, pessoal. Ficamos abertos a essa partilha, como a gente sempre fala no final de cada vídeo, e nessa troca que a gente quer ter com vocês aí ao longo da jornada da Bionutris. Obrigada e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.